boa noite. Estamos iniciando então mais um encontro do Grupo Espírita Allan Kardec. Hoje de forma presencial, aqui na casa ao lado. Nós então estamos retomando as atividades presenciais e gostaríamos de convidar vocês para acompanhar também pelo Facebook, ou até 15 pessoas nós estaremos convidando para estarem participando aqui conosco. Então eu vou iniciar com uma leitura do livro Fonte Viva e em seguida vou chamar vocês para fazerem uma prece em pensamento comigo. Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João 4:20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviços aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Fechamos então os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma semana que se inicia, pela oportunidade da vida, de termos essa experiência, de estarmos na senda do desenvolvimento do bem, buscando pouco a pouco que possamos compreender as palavras de Jesus, a quem nos deu seu exemplo, que possamos entregarmos a Ele todas as nossas aflições, as nossas preocupações. Infinita bondade, cuide de cada um de nós, cuide de cada família que aqui está presente, cuide de cada irmão encarnado ou desencarnado, cuida de cada um que esteja passando por determinadas dificuldades, às vezes no corpo físico, emocionais ou da alma. Que possamos, Deus, conectados com esta energia amorosa que vem de Ti, entendermos os ensinamentos da noite de hoje. Estejamos atentos para colocarmos em prática no nosso dia a dia. E que Deus abençoe a nossa amiga e palestrante de hoje, a Amber. Que assim seja. Eu tiro já. Olá, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E vamos então hoje para o nosso estudo, né,
depois dessa linda mensagem que a Dani leu, que nos toca muito, porque fala de como é que nós vamos querer amar a Deus se nós não amamos aquele que convive conosco, que é o nosso irmão em humanidade. Então é preciso amar primeiro aqueles que estão ao nosso redor e que nós conhecemos, né? Mas na verdade a gente, quando fala do amor, fala de uma tríade, de um amor em 3 aspectos: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, quando a gente fala do amor, é importante observar os 3 aspectos da equação, né? Eles não podem estar fora de balanço, né? Senão esse nosso tripé, ele não se sustenta, o tripé do progresso. E é um pouco sobre o progresso que nós escolhemos conversar hoje. Nós estamos passando dias difíceis, que para muitos são de grande aflição. Estamos passando dias de provas, né? De testes mesmo, de resiliência, de fé. E é interessante a gente pensar um pouquinho, obrigada, Dani, por que que isso acontece, né? E a gente está, na verdade, numa escalada de progresso, da qual a gente faz parte, e o Espiritismo nos explica um pouco sobre esse progresso, como é que ele se dá. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, Allan Kardec nos coloca dentro da doutrina espírita, e os espíritos colocam para Kardec, que nós vamos começar como espíritos primitivos e vamos progredir até chegar à categoria de espírito puro, né? Então, o espírito primitivo é aquele que, logo que ele é criado, ele é regido pelo instinto e pelas paixões. O instinto é uma voz segura que Deus nos dá, né? Um guia seguro, vamos dizer assim. Então, os animais têm instinto também e não se enganam, né? O instinto dos animais, a gente pode dizer que é infalível. Os animais têm instintos em relação a terremotos, em relação a acidentes, né? Então, eles são capazes de se deslocar e sair de lugares antes de acontecer um maremoto, um tsunami. Na época do tsunami da Indonésia, os animais todos subiram e foram para lugares altos. Eles, por instinto, eles perceberam aquilo que ia acontecer. Então, a natureza dá o instinto para o animal como um guia seguro para ele agir bem. E o homem primitivo, o ser primitivo, também tem esse instinto, que é um guia seguro. Tem também as paixões, que são forças, que são energias que nós temos, que também nos ajudam a nos conduzir no processo evolutivo. Mas o que acontece nessa caminhada, nesse aprendizado, né? Há um ponto de queda do espírito, aonde eu não gosto muito dessa palavra queda, né? Para alguns há uma queda, vamos dizer que há um aprendizado, aonde o espírito vai, no seu progresso, nas suas lições, se afastar daquele caminho que está traçado para ele e fazer um aprendizado mais difícil, né? Então ele poderia escolher um caminho de se guiar pela lei divina ou natural, de se guiar pelos desígnios divinos, mas ele acaba escolhendo um outro caminho por orgulho. E é por isso que os espíritos colocam o orgulho como a nossa grande pedra de tropeço. Então, esse orgulho, ele vai fazer com que a gente ache que a gente sabe mais do que Deus. Ele vai fazer com que a gente se coloque, eu que vou resolver, né? Eu é que sei o que é melhor para mim. E ele acaba nos precipitando em experiências dolorosas, muitas vezes. Então, são experiências de dor, são experiências de desarmonia, são experiências de fazer o mal para os outros, né? São experiências difíceis, mas são todas essas experiências que geram enorme aprendizado para o espírito, né? E aí, então, o espírito vai chegar num ponto de infelicidade tão grande que acontece uma mudança no íntimo dele.
E esse ponto é o ponto onde ele tem a compreensão e o arrependimento. Então, o arrependimento é o ponto de mudança, é o ponto de virada, né? Para muitos de nós, para quase todos nós, para que a gente volte a se colocar num caminho ascensional, num caminho de volta para os braços de Deus, né? Muitas expressões e muitos estudos usam essas imagens de queda, né, do espírito, do caminho que ele estava trilhando, e depois de retorno aos braços do Pai. Então é uma imagem bonita e poética, mas ela não condiz 100% com a realidade, porque ela pode nos dar a ideia de que nós estivemos, né, com a compreensão e perdemos essa compreensão, e o espírito não perde as suas conquistas espirituais. Então, o que acontece? O espírito se desvia, né, do caminho, mas ele continua aprendendo e depois ele retorna para o caminho certo, né? Então é como se eu pegasse a estrada para ir daqui para um lugar e fizesse um desvio, e aí lá pelas tantas eu volto e pego a estrada lá na frente, né? Então consigo voltar para o caminho que eu devia estar trilhando desde o início. Mas eu continuei percorrendo o caminho e eu continuei aprendendo, né, várias coisas. Só que essa estrada que a gente pega, onde a gente escolhe, nós achamos que nós é que sabemos o que é melhor para nós achamos que nós estamos acima de Deus, né, e por orgulho nós nos negamos a aceitar a vontade de Deus, ela nos traz sofrimento, né, e esse sofrimento faz com que a gente tome atitudes que são de desamor. Então, as atitudes de desamor nos trazem infelicidade e nos trazem a uma situação de infinita tristeza, né, de muito sofrimento para o espírito. Quando ele chega então nesse ponto do arrependimento, ele começa um movimento, né, de se dirigir para Deus de novo. Então ele vai fazer o ciclo, né, que Kardec nos explica no livro Céu e Inferno, de arrependimento, né, e de reparação do mal que fez, e assim ele vai se colocando de volta, né, vai elevando a sua vibração a fim de poder perceber Deus, né, a fim de poder de novo se colocar nas mãos de Deus. Por isso, nós vamos compreender quando os espíritos colocam para nós a fé como uma característica do espírito que já está mais desenvolvido, né? Então, quando a gente vai olhar para as crianças hoje, nós vamos observar que a geração nova, ela tem toda uma série de características, e uma delas é o sentimento da espiritualidade, né? Para eles é muito fácil a gente falar de Deus, eles têm uma facilidade de aceitar as ideias espiritualistas. Essa facilidade mostra já um progresso, né? Ao passo que aquele que duvida, aquele que não aceita a ideia de Deus, aquele que acha que não existe nada, né? Que é só aquilo que a gente pode tocar, que é só aquilo que é da matéria, esse ainda precisa realizar essa caminhada do progresso. Há uma história muito bonita no Evangelho que ilustra muito bem esse processo do espírito imperfeito, né, do espírito primitivo, que vai fazer o seu progresso e vai chegar a espírito puro. E é a história do filho pródigo, né, conhecida também como a parábola dos 2 filhos. Então, muitos de vocês devem conhecer, né, essa parábola. Conta a história de um homem, né, que era o dono da vinha, que era o senhor, né, de grande propriedade, era um homem muito justo, que tinha muitos trabalhadores e tinha 2 filhos. E o filho mais novo, né, pede para ele: pai, me dá a parte que me cabe na herança, né, que eu quero sair e conhecer o mundo. E o pai dá para ele a parte que lhe cabe, não reclama, não recrimina o filho, não fala nada na parábola ao pai. Ele dá a parte que lhe cabe, divide a herança, né? Segundo a lei da época, o filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 da herança. A herança não era dividida igualmente entre todos. O filho mais velho, o primogênito, tinha mais direitos.
Então ele não saiu com 50%, né, do que o pai tinha. Não, ele ganha a parte que lhe cabia, o que era justo, e ele sai então e vai ganhar o mundo. E aí a história nos conta, né, que Jesus nos conta, é que esse jovem então vai para o mundo e gasta os seus haveres dissolutamente, né? Ele é pródigo, né? Ele gasta, ele faz festas, ele se esbalda e aí os haveres acabam, né? Então ele não trabalha, né? Ele tem uma turma de amigos que estão ali por interesse e a hora que acaba o dinheiro, acabam os recursos, ele fica sozinho. Vem uma fome, né, uma crise no lugar onde ele se encontra e ele fica numa situação de pobreza e de miséria muito grande. E aí ele chega a um ponto onde ele vai trabalhar alimentando os porcos, né, que para a época, para os judeus da época, era a suprema indignidade, porque para os judeus os porcos eram animais considerados imundos, né? Para aquela religião, para o entendimento deles, por motivos simbólicos. E eles então não comiam carne de porco e também achavam, né? Não gostavam de ter nada a ver com os porcos. E aí esse jovem então vai lá cuidar de porcos e os porcos são mais bem tratados do que ele. Ele se pega querendo comer a comida dos porcos, as alfarrobas que eram dadas para os porcos se alimentarem. E quando ele chega nesse ponto, ele faz um movimento que a história de Jesus, a parábola diz, caiu em si, né? Então, caindo em si, ele entra na sua intimidade e começa a analisar uma série de coisas. E uma das coisas que ele pensa é, puxa vida, eu estou aqui querendo me alimentar, né, de algo que não é adequado para mim, que não vai me dar aquilo que eu preciso, sendo maltratado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas como eu fui um mau filho, que escolhi sair da casa do meu pai, né? Falhei com o meu dever porque não pensei em cuidar do meu pai, nada, quis ir embora. Eu não tenho o direito de voltar lá como filho, mas eu vou pedir para o meu pai, que é um homem justo, né? Vou pedir para ele que ele me aceite como servo, porque os trabalhadores do meu pai são muito bem tratados, são tratados com justiça, tenho que comer. Então eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir para que ele me receba, me aceite como servo, né? Então a gente percebe aí nesse filho, não só ele se arrependeu do que ele fez, né, de ter saído da casa do pai, da situação em que ele estava, mas ele também faz um exercício de humildade muito grande, né? Eu vou voltar, mas eu vou voltar pedindo para que ele me receba não mais como filho, mas como servo dele, porque eu não mereço ser tratado como filho. Então esse filho faz esse exercício de humildade, veja que ele faz uma jornada, ele faz um aprendizado, a jornada começa bem, depois fica difícil para ele, tudo isso serve para ele aprender coisas importantes e então ele volta para a casa do pai. E quando ele está próximo à casa do pai, o pai vê de longe que ele está chegando e levanta e sai correndo, né? E o Haroldo tem uma palestra sobre essa parábola maravilhosa, onde ele fala que a figura do patriarca judeu é a figura do senhor que está sentado, ele é a autoridade e é a família que vem até ele, ele não levanta para ir até ninguém, né? É a família que vem conversar com ele. Então a figura desse pai que se levanta e sai correndo para abraçar o filho é muito emblemática, né? Porque ele mostra o quê? Um pai amoroso e que quando o filho começa o movimento de retorno, ele já está lá de braços abertos para receber. Isso é muito bonito, é muito lindo a gente pensar que Jesus possa nos trazer uma visão de Deus assim tão linda, né? A Dani está aqui com olhos marejados, eu também estou com os meus olhos marejados, né? É muito bonito a gente lembrar, pensar que Jesus nos mostra Deus assim, esse pai amoroso que vem e abraça o filho que está arrependido e que retorna para casa. E o filho então chega e ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. E ele quer, né? Ele vai falar tudo que ele ensaiou falar, mas o pai não deixa ele falar. O pai abraça, o pai manda trazerem a túnica, colocar nele o anel que indica que ele é filho da família.
manda trazer as sandálias, porque só os servos andavam descalços, né? Então manda trazer as sandálias para ele, e aí manda matar o bezerro, né? O bezerro cevado, e fazer uma comemoração e chamar todo mundo. Ele está muito feliz que aquele filho estava perdido e voltou, né? Foi achado, foi encontrado. Então a história é muito linda, e esse é o ponto alto da história, né? O filho voltou, foi recebido amorosamente, mas há também na história a figura do irmão. Então o irmão se achava, né, ali na propriedade, volta do campo, vê aquele auê, chama um dos servos e pergunta o que está havendo. E o servo diz para ele: seu pai, né, mandou matar o bezerro porque seu irmão voltou. Então ele está muito feliz e ele vai fazer uma festa. E o filho então fica bravo, fica com inveja, né, se sente despeitado e não quer participar da festa. E o pai vem falar com ele, olha aí o pai amoroso de novo, né? Vem falar com ele: vem meu filho, né? E ele diz: eu todo esse tempo estou aqui com você e você nunca me deu um bezerro desses para que eu fizesse festa com os meus amigos contigo, mas nós vamos comemorar porque seu irmão estava perdido e foi encontrado. É muito curiosa essa parábola, e a gente vem estudando, né, aos poucos os textos, e vem descobrindo que os evangelistas, quando eles contam as passagens de Jesus ou as coisas que Jesus falou, eles procuram sempre nos colocar na história, né? Que a gente se identifique na história. É muito fácil a gente se identificar com o filho pródigo, né? Com o menino que sai de casa, que vai, que ganha o mundo, que bebe todas, que erra, né? Que faz festa e que depois se dá conta de que aquelas atitudes não estavam boas e faz um movimento de retorno. Qualquer pessoa que se arrependeu se identifica com o menino, prontamente com o filho mais novo, né? A gente se identifica com ele e ele tem a nossa simpatia. E já o irmão mais velho, ele já levanta algumas questões para nós, né? Analisando isso. Então, qual é a questão? Não é porque ele é mais velho que ele tem evolução. Não é porque ele é mais velho que ele tem progresso, né? As atitudes dele, a fala dele mostra o que ele vai no coração. E pelo que ele fala, pela inveja que ele sente, pelo despeito, a gente vê que esse irmão, ele tá bem no começo, assim, né? Ele não progrediu muito, apesar de estar lá junto com o pai. Quem é que esse filho mais velho pode ilustrar, né? Quem são as pessoas que se colocam muitas vezes a serviço de Deus, né? Ou nós nos colocamos como voluntários na sociedade, e porque nós temos então essa capa, né, dos bons cidadãos, dos voluntários, das pessoas religiosas, nós achamos que está tudo bem e que nós somos perfeitos, né? Que tudo bem, nós estamos ali na casa do Pai. Estamos ali convivendo com as pessoas que servem ao Pai, né? Ao dono dali de tudo. Elas estão ali partilhando conosco a experiência e nós achamos que está tudo muito bem, né? No entanto, as ocorrências da vida mostram o quanto nós ainda precisamos progredir, né? Por causa dessa inveja. A inveja com as coisas boas que acontecem para os outros, né? Mas aquele que era um pecador e agora ele está ali recebendo bênçãos. Como assim, né? Então nós nos indignamos, achamos que Deus está enganado na maneira como ele enxerga os demais. Então esse irmão mais velho, muitas vezes somos nós, né? Que temos essa aparência de falsa virtude e que achamos que por isso, pela aparência, porque a gente frequenta um culto, porque a gente lê, porque a gente faz isso ou faz aquilo, nós achamos que nós estamos bem. Mas a experiência com o outro é a pedra de toque que revela a nossa pureza, ou impureza no caso, né? Então, quando encontra com o outro, esse choque vai mostrar onde é que nós estamos, né? Então a gente explode, a gente não tem paciência, a gente sente inveja, diz eu não quero mais participar disso e tal. Tudo isso mostra a nossa pequenez. Então esse irmão mais velho, ele não deixa de estar na mesma condição do irmão mais novo antes dele sair, antes dele fazer a jornada dele, né? Então eles estão os dois na condição de espíritos imperfeitos
e estão fazendo a sua jornada de progresso, né? Então, todos nós podemos nos identificar, às vezes com esse irmão mais novo, às vezes com esse irmão mais velho, nas nossas posturas, quando a gente enxerga no nosso sentimento a necessidade de mudança, né? Então, o irmão mais velho, ele ainda, a parábola para ali, né? Jesus não nos conta quais foram as experiências, mas certamente esse filho mais velho, ele tem que passar mais experiências para que ele possa aprender. Quais são essas experiências que ele tem? É através da reencarnação, né? Então a gente nasce, a gente vem num determinado círculo familiar de pessoas para aprender a não ter inveja, aprender a se alegrar com o bem do próximo, aprender a ser indulgente, aprender a perdoar. Então essas experiências de reencarnação é que vão gerando o nosso progresso. Aí a gente vai progredindo aos poucos, né? Então vai e volta até chegar à característica dos espíritos puros. O que caracteriza o espírito puro, né? O que nos caracteriza primeiro? O predomínio do mal sobre o bem, né? A gente ainda se alegra com o mal que acontece para quem a gente não gosta, por exemplo. A gente diz foi muito bem feito, a pessoa procurou e tal. A gente se alegra com o mal e ainda nós damos excessivo valor às coisas materiais, né? Então nós ainda não conseguimos ter essa percepção da vida espiritual. A nossa fé ainda vacila, nós temos dificuldade de aceitar o predomínio das coisas espirituais sobre as coisas materiais. Agora, à medida que o espírito progride, isso vai mudando e vai se invertendo. Então, o que acontece daí? O espírito começa a ter um predomínio do bem sobre o mal. Então, a vingança não passa mais pela cabeça dele. Ele não se alegra com o mal dos outros, muito pelo contrário, ele se entristece. Ele consegue só falar bem dos outros, só apontar as virtudes, só apontar as coisas boas. E há um predomínio do espírito sobre a matéria. Então, eles têm facilidade de perceber o mundo espiritual, eles têm facilidade de perceber as questões do mundo espiritual e dar valor para essas questões, sabendo que é ali que está a verdadeira riqueza, né? Aquilo que a gente precisa realmente desenvolver. É essa caminhada que nós estamos fazendo enquanto seres e também enquanto sociedade e enquanto mundo. Então, assim como nós temos os nossos ciclos e cada um tem o seu tempo para progredir, também o nosso planeta passa por ciclos e ele também vai mudar. Tudo isso o Espiritismo explica, mas o nosso tempo hoje, né, já terminou, então nós não vamos poder falar um pouco mais sobre isso. Mas quem tiver curiosidade, quiser, pode ler o Céu e o Inferno, pode ler a Gênese, pode ler o Livro dos Espíritos e lá a gente vai encontrar sobre a progressão dos mundos, né? Vamos entender por que a gente fala que a Terra, o planeta, está saindo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. O que isso significa, né? O que é ficar num mundo de regeneração? Então são essas características que vão mostrar se nós temos mais afinidade com o mundo de provas e expiações ou se nós podemos ficar no mundo de regeneração, né? Se vamos conseguir fazer essa transformação em nós, onde o bem predomine sobre o mal e a gente consiga dar mais valor para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. Então vamos estudar, vamos conversar, vamos participar dos grupos de estudo para a gente compreender melhor essas transformações que não são só individuais, mas são também dos nossos grupos e do nosso planeta mesmo, né? Obedecendo a esses ciclos divinos e sem esquecer esse Pai maravilhoso, amoroso, que é Deus, que está sempre do nosso lado. Para encerrar, ontem nós participamos de um estudo e uma amiga nossa trouxe uma história maravilhosa, né? Diz que quando Michelangelo pintou a Capela Sistina, né? E diz que ele fez aquele quadro lindo que tem Deus e o homem, a criação do homem, né? Que os dedos estão ali se tocando, ele fez os dedos se tocando mesmo. E aí os padres foram visitar as autoridades religiosas e todos foram unânimes em dizer para ele que não, que ele devia deixar o dedo de Deus reto, mas o dedo do homem teria que dobrar ali, as falanges, né, do dedo teria que estar dobrado, porque Deus está sempre pronto, Ele está sempre ali. Nós é que temos que fazer o esforço de ir até Ele, né? Então, se a gente estica o dedo, Ele está ali, a gente já encosta, né? E achamos essa imagem maravilhosa. Então, a gente não sabe se é uma história verídica ou se é só uma historinha assim, né, que atende a alguma
moral, mas ela é ótima e ela serve bem para ilustrar esse ponto. Deus está sempre disposto, sempre ali, né? Sempre para nós. Nós é que temos que fazer o esforço de ir até Ele, de esticar o dedo, né? De dar esse passo final, de subir a nossa vibração, de vestir a túnica para poder perceber a sua presença, né? Ele está conosco, falta-nos perceber-lhe a presença. Que Jesus nos abençoe. Aí então a gente vai encerrar fazendo uma prece. Convido vocês que estão aqui comigo, assistindo nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece nesse instante, pedindo por nós mesmos e dentro de nós, pedindo pelo nosso coração para que estejamos em paz, pelo nosso sentimento. Pedimos, Senhor, que ampares também os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, que sejam todos amparados numa corrente de amor e fraternidade. Abençoa todos os lares, todas as famílias. Abençoa, Senhor, a nossa comunidade e abençoa os fundadores da nossa comunidade, esses espíritos que não se encontram mais encarnados aqui, mas que com certeza fazem parte ainda na sua missão de continuadores, de auxiliares da nossa comunidade. Que os bons espíritos que cuidam de todas as comunidades no nosso estado, no nosso país, possam nos amparar e que sejamos dóceis às suas intuições, às suas sugestões. Pedimos, Senhor, que a tua mão divina possa se estender por sobre todos os sofredores, amparando especialmente os enfermos, aqueles do corpo e aqueles da alma. Auxilia-nos a todos, para que o nosso coração se encha de alegria e esperança em dias melhores, para que saibamos que todos que estão a serviço do bem trabalham para te servir, Senhor, para que saibamos que tu nunca descansas, que estás sempre trabalhando, servindo e auxiliando-nos a todos no nosso progresso. Ajuda-nos assim, Senhor, a progredirmos cada dia um pouco mais. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Assim encerramos, então, mais essa atividade aqui no GEAC, desejando a todos uma ótima semana e aguardamos vocês na próxima segunda-feira. Um abraço a todos.